E muitas vezes essas alterações cursam também com cabelo alterado, com a pele alterada, com alterações diversas. Uma menina que está comendo tudo de açúcar, de lácteos, ela provavelmente vai ter oleosidade de pele e acne nesse momento. Aumentam-se o risco de suicídio, aumenta o risco de depressão, de ansiedade e, a longo prazo, o risco de câncer de mama. Aumentando o meu risco de depressão, de suicídio, de câncer de mama, de ansiedade, de distúrbios gastrointestinais, de distúrbios nutricionais, tudo isso, AVC, trombose, doenças cardiovasculares. Cascata, né? Topo isso, né? Vamos dar exemplo aqui, né? O anticoncepcional é um hormônio. Os anticoncepcionais são hormônios, são remédios de hormônios. São prescritos a meninas de 12 anos, 13 anos, 14 anos, sob o pretexto de se regular cólica, se regular a acne, o cabelo, o inchaço, ou uma suposta síndrome dos ovários policísticos, quando nem isso se segue critérios atuais e já, na verdade, já se conhece há muito tempo, para se diagnosticar isso, né? Porque, vamos colocar aqui, traduzir para as pessoas entenderem, sobre esse exemplo que é muito importante. O ovário policístico, a síndrome, ela tem uma série de critérios, e que se eu não bato aqueles determinados critérios, não posso afirmar que a pessoa tem síndrome dos ovários policísticos. Às vezes ela vai ter microcistos, né, que são esperados em um momento de aprendizado do corpo, né? Quando o corpo começa a aprender a produzir os seus hormônios e a ovular, no caso das mulheres, existem alterações que acontecerão. E muitas vezes essas alterações cursam também com cabelo alterado, com a pele alterada, com alterações diversas. Mas muitas vezes também, nesta fase, supostas alterações que podem ser atribuídas aos hormônios, elas podem não ser nem dos hormônios, podem ser do estilo de vida completamente inadequado. Vamos traduzir ainda mais aqui, miúças. Uma menina que está comendo tudo de açúcar, de lácteos, ela provavelmente vai ter oleosidade de pele e acne nesse momento. E aí, o médico olha aquilo lá, olha uma alteração de menstruação, que não é uma alteração, o corpo aprendendo a menstruar, é ovário policístico, olha lá, às vezes, ou só o sintoma, ou então percebe microcistos, e aí, sem realizar outros exames a fundo, tal, para buscar as causas, ele vai lá e diagnostica, e lá ataca-lhe um hormônio. Olha, esse é um conceito já equivocado. Portanto, o mau uso, a má prescrição dos hormônios, e hoje a gente sabe, já sabe há muito tempo, na verdade, que aumentam-se o risco de suicídio, aumenta com o anticoncepcional em adolescentes, o risco de depressão, de ansiedade, e a longo prazo o risco de câncer de mama. Aí a gente já vai explorar esses números aí, mas percebe que, então, o mau uso do hormônio não é de agora, não é só para quem faz reposição hormonal, não é uma coisa que a gente não tem que criticar só isso, a gente tem que criticar o todo o mau uso de hormônio, porque o todo vai fazer mal ao todo. Dentro, então, desse primeiro contexto, hormônios não causam câncer, ok? A gente vai entender um pouco desses números. O mau uso de hormônios sempre ocorreu, não é só agora, então, que nós sabemos que os hormônios eles podem e devem, para muita gente, ser prescritos nas pausas ou nas desacelerações. E o jeito que se faz, portanto, a indicação e quantidades fazem toda a diferença. Para isso, né, Fernando, infelizmente, linearizar fica muito difícil, porque mesmo que a gente ensine, eu tenho um curso que ensina médico, mesmo que a gente ensine os médicos, aquilo que vai fazer dentro do consultório, as decisões que vai tomar, ou aquilo que vai nortear as decisões mesmo, são deles, né? E isso sempre ocorreu. A gente não tem o ato médico, né? E como a gente busca sempre individualidade, mais liberdade terá o médico ainda. No indivíduo, eu acho que a dose é 10, deste pode ser 7, desse pode ser 4. Né? Agora, eu posso ser influenciado nesse momento com a mesma coisa anticoncepcional. Deixa eu tacar ele aqui um que é super forte, que pode aumentar muito o risco de trombose e AVC. Por quê? Porque eu quero matar esse efeito aqui, mas esse efeito não é disso, meu querido. Esse efeito aqui talvez seja o sono que está ruim, ele nem pensa nisso. Né? Então, e isso sempre acontece. Agora, doutor, você tocou num ponto aí fundamental, que, lógico, eu, como homem, não tenho essa vivência do dia a dia de um consultório das mulheres, né, que levam as filhas, e a queixa principal, porque eu já tenho uma filha, né, a Priscila, que já passou por isso aqui, que agora ela vai completar 20 anos,
Mas é aquela questão da acne, né? Que é uma fase da adolescência extremamente chata, né? E que as meninas, as mocinhas, não querem passar por essa situação. Aí a mãe que já toma anticoncepcional sabe, entre aspas, desse efeito colateral, eu nem vou falar benefício, né? Desse efeito colateral que é não ter a acne. E você deu um exemplo, eu gostaria que você enriquecesse mais esses exemplos, dando outros casos, né? Ou seja, a pessoa vai lá no consultório lá do ginecologista, não, vamos tomar o anticoncepcional e está resolvido o problema de pele, está resolvido o problema de cabelo, alguma coisa nesse sentido. E o médico, mais uma vez, né, nem perguntou se ela está comendo a famosa porcariada, né? Ainda mais aí nessa faixa dos 10 até os 14 anos aí com o junk food. Então, isso tudo prejudica a qualidade de vida dessa pequena paciente, né? E não somente, eu estou dando o exemplo aqui da acne, né? Eu queria outros exemplos aí, sistemicamente, que acabam complicando a vida, no caso da mulher. Olha, seria algo infindável aqui, sabe? Porque Só um pouquinho. O, o, o remédio anticoncepcional, vamos só linearizar também o entendimento das pessoas, né? Pode ser conjugado, pode ser uma combinação de hormônios ou pode ser um hormônio único. Sempre um remédio, a não ser uma exceção, tá? que é uma estrutura hormonal modificada. Então, eu me assemelho àquele hormônio, mas tem uma função hormonal. Não é exatamente igual ao hormônio do corpo. O objetivo do anticoncepcional é não deixar a mulher ovular. Né? Então, é um ano ovulatório, porque independente se é o DIU Mirena ou se é, né, um DIU hormonal, ou calena, ou então os anticoncepcionais. Com esse objetivo, para não engravidar, obviamente, eu não posso deixar que haja aquela flutuação natural dos hormônios que são próprios, biológicos, né, da mulher. Então, ela não tem mais o ciclo dela. Não tendo mais o ciclo dela, ela não tem mais a oscilação hormonal que o Papai do Céu fez com que ela tivesse por vários motivos. Então, se perde inicialmente a gente chama de homeostase, mas vamos chamar de equilíbrio, porque equilíbrio não é 50-50%, né? Homeostase é um equilíbrio biológico. Se perde esse equilíbrio biológico do corpo. Se perde com isso os pulsos hormonais que são responsáveis por evitar o aumento de gordura corporal excessiva, distúrbios outros hormonais, distúrbios de neurotransmissores, distúrbios enzimáticos. Então, assim, ok, se perde tudo isso aqui, a fim de eu não perceber uma cólica que pode ser gerenciada de outras formas, se principalmente entendido dos porquês. Se perde, então, eu costumo dizer assim, tampar só com a peneira durante um período da vida, às vezes, está tudo certo, né, Fernando? Eu tenho que entender o paciente e, às vezes, o adolescente não vai mudar a alimentação, não vai fazer aquilo lá, e tentar ajudar do jeito que dá. Agora, ou então não vai ter a responsabilidade, maturidade do cuidado ali, né, em usar preservativo, enfim. Mas, muitas vezes, o simples fato de dar-nos essas opções, né, porque hoje o tratamento ele precisa ser de dupla responsabilidade. O médico explicar ao paciente aquilo que está acontecendo, aquilo que deveria ser feito, para que o paciente, em comum acordo, os dois decidam. Óbvio, eu não vou melhorar a alimentação. Eu entendi que minha acne, meu problema aqui, não é a falta de um anticoncepcional, senão eu nasceria com ele dentro de mim. Mas que ele pode silenciar, de certa forma, esses sintomas que eu poderia melhorar se eu melhorasse meu sono, fizesse atividades físicas, exercícios físicos, comesse melhor, mas não vou fazer, não tem condição de fazer agora, não quero. Custo-benefício. Eu assumo o risco de usar um anticoncepcional, que aí pode me trazer benefício nesse sentido, né, de não perceber o ciclo menstrual, de não sangrar às vezes demais, de não ter TPM, de não ter oscilação de humor, de não ter cólica, de não ter às vezes a acne, oleosidade de pele. Ok, aumentando o meu risco de depressão, de suicídio, de câncer de mama, de ansiedade, de distúrbios gastrointestinais, de distúrbios nutricionais, tudo isso, AVC, trombose, doenças cardiovasculares. Cascata, né? Topo isso, né? Esse seria o certo, né, Fernando? Hoje, em todos os aspectos, eu tenho que colocar as cartas na mesa, né? E aí, tu imagina, uma consulta de 2 minutos, isso não vai acontecer.
E isso na sua consulta, já que você falou a palavra consulta, eu sei que a sua consulta é bem demorada e você é bem direto, né? Você coloca todos esses pontos positivos e negativos, né? Claro, porque não posso ser eu a escolher, né?